Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e faz tempo que eu estou querendo falar com o Dr. Luiz Augusto Durso. Doutor, muito obrigado por me receber. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, um prazer para falarmos de um tema que eu falo que é o tema da minha vida, que são os crimes cibernéticos, então só posso agradecer a gentileza do convite. E a população, né, doutor? O doutor Luiz Augusto é advogado do escritório da família, e que cuida de problemas criminais e especificamente crimes cibernéticos que vem tomando conta desse país aí. Os números que a gente tem aqui, a gente vai falar aí, são absurdos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor, para a pessoa entender o que é o crime cibernético com relação a roubo de dados bancários, informações protegidas, destruição de dados armazenados, inutilização de sistemas, enfim, que o senhor desse uma introdução para a gente. Primeiro, você fez uma referência à minha família, eu tenho muito orgulho. Nós estamos com o escritório aqui em São Paulo, que vai completar 70 anos de tradição, 70 anos de abertura. Ele foi fundado pelo meu avô, que, claro, já era um apaixonado e transferiu pelo sangue ou pelo exemplo a paixão pelo direito. Esse escritório foi ampliado com a chegada do meu pai, que é um criminalista conhecido, e ele que me influenciou. Se me permite uma pequena abertura sobre o nosso papo, eu gostava de tecnologia, eu gostava de TI, mas o meu pai me influenciou muito sobre aquela nova área do direito digital que estava surgindo. Isso a gente está falando de 2006, então tem um bom tempo, quase 20 anos, que eu escolhi fazer a faculdade de Direito e trabalhar com direito digital. Quando eu me formei e vou me especializar nessa área, fazer a pós, comecei a lecionar, eu abri essa área no escritório. Então, o escritório ele é criminal e eu estou à frente de toda a equipe, né, de toda a nossa área de crimes cibernéticos e direito digital. E respondendo à sua pergunta, os crimes cibernéticos são, eu diria, quase que o futuro de grande parte dos crimes, porque os crimes que poderiam ser cometidos no mundo físico, em regra, a maioria também são cometidos no mundo virtual. Então, os crimes cibernéticos, os cybercrimes, são chamados crimes cometidos pela internet, crimes que utilizam a internet para se consumar o fato criminoso. E aí, pode ter o nosso telespectador, Edmo, que fica pensando, poxa, mas qual crime cibernético dá para ser cometido na internet, qual não dá? Eu vou dizer, a maioria dá. Dá para cometer ameaça, extorsão, estelionato, crimes contra a honra, até estupro virtual, né? Nós tivemos um caso recente de condenação de estupro virtual pela internet, então até estupro, e homicídio. Até homicídio hoje é cometido muitas vezes pela internet. Eu dou um exemplo prático para a gente entender esse modelo, porque pensa, poxa, como matar alguém pela internet? E aí teve um caso na Europa que um hacker, invasor, invadiu um hospital e ele desligou um respirador, ele estava em outro país e desligou o respirador de um paciente, estava em coma, e esse paciente morreu. Então ele cometeu um homicídio pela internet. Isso quer dizer que quanto mais estamos conectados, quanto mais utilizamos dispositivos eletrônicos, maior a chance dos crimes migrarem para a rede e aí se tornarem crimes cibernéticos. Eu não tenho os dados de 2023, mas segundo a Fortinet, em 2022, foram mais de 103 bilhões de tentativas de crimes no país. É brincadeira? Esses números, eles assustam, mas qualquer usuário aí que nos acompanha, querido amigo, basta abrir a sua caixa de e-mail e muitas vezes a sua caixa de spam, que vocês verão a quantidade de tentativas só nessa semana. Então, certeza que tem e-mail falso dizendo ser de um banco e que o indivíduo teve a sua conta clonada, tudo falso, que é só para clicar. Contas bancárias de, por exemplo,
Aqui nós temos a concessionária de energia elétrica, eu recebo toda semana e-mail falso dizendo que eu preciso pagar o boleto da minha conta de luz. O boleto é falso, o e-mail é falso, eu estou em dia. Então, esses spams genéricos realmente são milhões ou bilhões de tentativas ano em nosso país. Mas, na verdade, Edmo, o grande problema hoje dos crimes cibernéticos não está na questão do que é genérico e spam, porque isso as pessoas estão já mais atentas. Dificilmente alguém vai achar que esse e-mail falso é verdadeiro. Qual tem sido um problema relevante, né, que a gente aí realmente assusta? Os usuários hoje, você bem disse, né, coleta de dados, os usuários concedem seus dados. Então, eles usam dispositivos, usam celular, smartphone, computador, e isso tem coleta de dados. Então, a gente preenche formulário, a gente faz compras, a gente dá nosso endereço, perfil de consumo, dados pessoais. E esses dados são vendidos na internet por vazamentos. Então, eles estão disponíveis. O autor criminoso, em vez de dizer, Edmo, você ganha um caminhão de prêmios, sabendo que você não vai acreditar que você ganha um caminhão de prêmios, ele vai falar assim, Edmo, eu sou do seu banco é tal, sua agência é tal, seu CPF é tal, houve uma fraude bancária, eu sei que você reside na rua tal. Ele tem muitas informações sobre a vítima. E quando ele vai dando essas informações, aquele golpe genérico se torna um golpe de engenharia social muito mais específico e muito mais assertivo e convincente. Porque você fala, poxa, só o banco mesmo para me conhecer tão bem. E, na verdade, é um criminoso detentor de um banco de dados vazados. Por isso que a evolução dos crimes cibernéticos tem se dado, já devolvendo a palavra para você, no convencimento e na assertividade de golpes feitos com mais empenho sob, claro, toda essa estrutura de vazamento de dados. Até porque a mesma fonte que deu esses números sobre as tentativas de crime salienta que 80% desses ataques são focados em crimes financeiros. Então, justifica completamente tudo que o senhor está falando. Eu não tive acesso, mas conheci. Há uma coincidência, coincidem os dados, porque nós sabemos pela experiência. É muito normal perceber como a cibercriminalidade está migrando, né? Nós tivemos uma época aí muito grave que eles estavam clonando o chip de aparelho celular. Então, eles iam na operadora com documento falso, emitiam o chip da pessoa e usavam aquela linha se passando pela pessoa, recuperando senhas. Hoje, o grande golpe, o carro-chefe de 2024, não tenho dúvida, que são as ligações telefônicas se passando pelo banco para que a pessoa acredite ter tido uma compra realizada em seu nome de maneira irregular, para que ela forneça dados ou até instale um aplicativo, que é um aplicativo espião. A desculpa do criminoso é que é um aplicativo de segurança, mas a vítima instala o aplicativo espião e aí o criminoso assume o acesso ou assume a gestão daquele celular e consegue fazer PIX, transferências em nome daquela vítima. Esse golpe hoje tem sido mais gravoso e, sem dúvida nenhuma, é financeiro e gera um prejuízo enorme para as pessoas. Dentro dessa gravidade que o senhor diz, por conta da pluralidade de infrações, os ataques digitais são muitas vezes enquadrados em mais de uma categoria criminal. É verdade. Nós temos, às vezes, uma quantidade tão absoluta ou tão absurda de crimes por uma quadrilha, né? Nós tivemos aqui em São Paulo, não sei se você acompanhou, Edmo, recentemente uma notícia, que no bairro do Bom Retiro, eles fizeram uma busca e apreensão numa residência e lá ou eles apelidaram de Casa do Crime, Escola do Crime. Aquele dia da busca e apreensão, tinham 25 pessoas trabalhando em baias, como se fosse uma empresa, no seu computador. Eles batiam cartão, faziam hora extra, faziam projeto de metas, tudo a serviço de uma quadrilha criminosa aplicando golpes de fraudes bancárias. Então, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, podem responder por organização criminosa, podem responder pelo estelionato que praticavam. Depois do estelionato, muita gente acaba praticando extorsão, porque ele tem uma informação bancária e fala, olha, se você não me pagar tanto, eu vou vazar as informações de quanto você tinha no banco. Então, são vários os criminosos e várias as condutas ilícitas praticadas por esses autores, porque eles tentam de toda forma. Imagina que você, eu e os usuários são alvos, né? Nós temos um alvo nas costas. Quanto maior a chance dele vitimar a todos nós,
mais feliz está esse autor, até porque, Edmo, nós temos um problema muito grave nos crimes cibernéticos, que é o seguinte: quando o indivíduo pega uma arma e vai assaltar num farol, vai abordar um carro, ele não sabe quem é a vítima. A vítima pode ser um policial à paisana, pode ser um policial a serviço, pode ser polícia civil, ele pode ser surpreendido com a prisão, pode ter passando a moto da polícia. A vítima pode não ser policial e lutar e reagir e desarmar ele e ele ser preso. Então, nós temos tantas variáveis de possibilidades de condutas preocupantes e criminosas que o autor ele tem que estar sempre muito preocupado e alerta, e na maioria dos casos ele é preso em flagrante, né? Em bom, na maioria, acredito numa grande parte. Acontece que para crimes cibernéticos é muito incomum prisão em flagrante, porque ele está na casa dele, você está na sua casa ou no seu celular à distância. Então não existe reação violenta da vítima, não existe prisão em flagrante. Isso tudo são características dos crimes cibernéticos que também favorecem o aumento da cibercriminalidade. A gente brincou, Edmo, que durante a pandemia os criminosos também fizeram home office e eles aprenderam que dá para trabalhar de casa. E eles estão, sem dúvida nenhuma, aplicando isso com uma quantidade infinita aí de golpes que as pessoas precisam ter cautela. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Mousse Cake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, hoje falando sobre crimes cibernéticos, com essa importante figura do Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista nesses tipos de crime, em São Paulo, o escritório, como ele disse no começo, o escritório da família. Doutor, a internet, eu quero chegar ao seguinte, sobre as legislações com relação, às vezes, às dificuldades que tem de se incriminar esse tipo de bandido, esse tipo de cometedor desses atos. Apesar de que hoje, a internet é da década do começo de 90, a primeira lei foi aquela história da Carolina Dickmann em 2012, olha só,
90, 2000, 22 anos depois, aquela história das fotos dela que vazaram. Porém, para você fazer uma legislação, o legislador, para fazer uma legislação, demora, é complicado a tramitação, mas os crimes são muito mais rápidos do que se aprova uma lei para se punir esses criminosos. A gente fala que a tecnologia sobe de elevador e o direito e as leis sobem de escada. É muito difícil o legislador acompanhar as inovações tecnológicas, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos um prazo, até às vezes importante esse prazo para aprovar uma lei, porque nós já temos leis grotescas, eu imagino se não tivesse o mínimo de cautela na aprovação de uma lei, como estariam os códigos hoje. E é interessante, Edmo, porque mesmo com a inclusão de leis, não necessariamente a lei ajuda, né? Esse é um grande problema. Então nós temos, lógico, a Lei Carolina Dickmann, de 2012, mas nós tivemos uma lei mais importante que a Lei Carolina Dickmann, porque a Lei Carolina Dickmann, o que ela fez? Ela criminalizou invasão de computador. Está lá no artigo 154A do Código Penal, crime de invasão de dispositivo informático. Né? Inclusive, à época, a pena era de 3 meses a 1 ano, depois que a gente foi aumentar recentemente para 1 a 4 anos. Então, esta lei, ok, ela teve a sua importância, ainda tem, é um crime importante, a gente super aplica, mas o Marco Civil da Internet, é uma lei de 2014, então vem 2 anos depois, ele burocratizou a investigação, Edmo. Então, nem sempre a lei é boa. Vou te dar um exemplo. Até 2014, a polícia recebia uma vítima, lavrava o boletim de ocorrência, oficiava a plataforma pedindo o número de IP de um perfil falso, por exemplo. Tá? Então você vai à delegacia e fala, tem um perfil falso lá me ofendendo ou tentando aplicar fraudes e golpes. O policial pedia para Facebook, Meta, direto para a plataforma, os dados de IP desse perfil falso. E a plataforma respondia à autoridade policial. Funcionava super bem. Vem o Marco Civil da Internet e coloca lá no artigo 10, parágrafo 1º, que só juiz agora pode pedir o IP. Só o juiz pode quebrar essa informação, que seria, em tese, importante e sigilosa. E aí, ele tirou o poder de polícia. Quando ele tira este poder da polícia, ele obriga o policial a representar por esta quebra, mandar para o fórum vai ouvir o Ministério Público, vai para o juiz determinar a quebra, para mandar para a plataforma responder para o juiz devolver para a delegacia. Então, o que era vítima delegado, delegado plataforma, plataforma delegacia, se tornou vítima delegado, delegado fórum, Ministério Público juiz, plataforma, juiz, delegacia. E aí sim, ao final, você tem um dado de IP. Então, olha como a gente, por causa de uma pequena previsão legal, super burocratizou. Outra coisa, o Marco Civil da Internet trouxe o prazo mínimo para armazenar IP de um perfil criminoso. O prazo, nós esperávamos ser um pouco longo, para dar tempo da vítima reagir, procurar o advogado, procurar a polícia pedir a quebra, etc. Sabe qual é o prazo que está hoje em lei, Edmo? Para plataformas, aplicações de internet, rede social, 6 meses. Eles precisam armazenar um IP de um perfil criminoso por 6 meses. Depois de 6 meses, eles podem apagar. Isso significa que se você, Edmo, procurar a polícia 6 meses depois de um crime, eles vão falar, não dá para fazer nada, porque nem existe mais o IP que acha quem é o dono do perfil falso. É complicado, né? Porque você tem que guardar suas notas fiscais por 5 anos, você tem que guardar os seus comprovantes de pagamento por 5 anos, e aí o senhor vem com essa conversa de 6 meses, né? Fica difícil para o cidadão, né? Exato. Então a plataforma, qual foi a justificativa à época que eles fizeram um baita de uma influência, claro, porque quem definiu esse prazo foi uma influência enorme das Big Techs, dizendo que custava muito caro para armazenar. Então você, telespectador, que tem que armazenar por 5 anos um documento, o problema é seu de acordo com a visão do Estado. Já as plataformas que por exemplo, a Meta vale 700 bilhões de dólares, valor de mercado no mundo, ela pode armazenar só por 6 meses, porque custa muito caro armazenar os dados para ela. Não tem sentido nenhum. Então nós temos leis ruins que não só atrapalham, mas burocratizam e tornam mais o crime cibernético uma forma de que os índices apontam de mais impunidade. Então eles estão migrando, sem dúvida nenhuma, para a internet, aplicando golpes e fraudes da internet, e as mais variadas, viu, Edmo? A gente falou aqui de fraude bancária, mas eu tenho exemplo, golpe do amor. Então o indivíduo vai lá na rede social de paquera, fica
como perfil de mulher, chavecando um monte de homem para que um homem com mais idade, viúvo, separado, lá caia no golpe e fique pagando, mandando pix, achando que está ajudando a família daquela menina. Na verdade, é um criminoso. Outra coisa, aqui em São Paulo nós temos o golpe do amor que resulta no sequestro relâmpago. Então eles marcam um encontro, o indivíduo é surpreendido por ladrões, por criminosos, por bandidos que o levam até um cativeiro e acessam o aplicativo bancário para limpar a conta desse indivíduo. Nós temos golpes até de falso leilão de veículo. O pessoal aí de Ribeirão que quer comprar um carro tem que ter muito cuidado, porque é possível que aquele vendedor seja criminoso e que o anúncio seja falso. Eles usam o anúncio de outro carro, não tem pátio para buscar o carro, mesmo mandando documentação e etc. Esse crime do amor foi alvo de um episódio de uma série do National Geographic com aquela repórter Mariana Van Zeller, né? É mundial, isso é mundial. O cara estabelece lá em Israel, pega uma senhora aposentada nos Estados Unidos, isso aí é mundial. Agora, o pretexto do Marco Civil, né, é engraçado. Ele fala em contemplar os direitos e deveres dos usuários e dos provedores, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Quer dizer, dentro da dificuldade que cria. Agora, 2021 foi um ano importante porque foi a lei que endureceu as punições, né? Como furto, roubo envolvendo computadores e dispositivos eletrônicos, e também acrescentou no Código Penal o crime de perseguição. Com relação a isso, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Nós criticávamos aqui algumas leis, mas a gente precisa aplaudir outras. Então, por exemplo, eu sempre elogiei a Lei 13.718, que foi a lei que incluiu no Código Penal o crime de vazamento de nudes. Nós tínhamos problemas graves com o envio de fotos pornográficas, o indivíduo vazava nude e tinha uma pena super baixa na difamação, agora tem um crime específico. Outro crime que você bem disse, que a gente precisa elogiar, o crime de perseguição, o famoso stalking, está lá no artigo 147A do Código Penal. E por que ele foi importante? Porque as pessoas usam as redes sociais para interagir, para se comunicar, para se aproximar de outras pessoas. Essa é a grande razão da gente usar a rede social. E essa aproximação, claro, como qualquer vida em convivência, vida em sociedade, gera riscos, gera problemas. Um grande risco é o indivíduo ser um maluco, né, um doido, e ele simplesmente, muitas vezes até por paixão ou por obsessão, ele cisma com alguém e começa a perseguir, começa a mandar mensagem dizendo, você não pode sair de casa, pode te acontecer um mal, etc. E isso ele começa a gerar um abalo psicológico tão grande. Nós tivemos várias vítimas já no escritório de perseguição, e nós não tínhamos como enquadrar em alguma conduta, né? A gente procurava enquadrar na ameaça, mas nem sempre o indivíduo ameaçou diretamente. Ele simplesmente fala, eu estou sempre na porta da sua casa. Isso é uma ameaça? Não, mas isso é uma perseguição, isso abala a vida da vítima, principalmente quando é mulher. E aí o artigo 147A, que é o stalking, veio bem a calhar. Então, realmente, nós tivemos mudanças relevantes aí no Código, inclusive com alterações pontuais envolvendo diretamente questões relacionadas à internet. Hoje, o crime contra a honra tem pena triplicada, aumento das penas, invasão de dispositivo informático, né? O famoso projeto anticrime, ele realmente aumentou penas e mudou alguma coisa com relação à progressão de regime, execução. Então, o Brasil está tentando. Né? E a LGPD, né, doutor Luiz Augusto, porque ela também deu uma melhoradinha em alguns itens do Marco Civil, né? Quer dizer, pelo menos em 2 artigos lá, e trouxe também uma melhoria. Mas é aquilo que eu disse antes, para você caminhar com uma lei, tem um prazo. O criminoso não tem prazo para andar com as coisas, né? O criminoso tem todo o tempo do mundo, mas a LGPD realmente ajudou bastante, porque a LGPD ela vai um passo atrás. A LGPD não trouxe nenhuma conduta criminosa, ele não incluiu nenhum tipo penal para punir criminalmente alguma coisa, mas eles fizeram com que as empresas que são as grandes detentoras, seja poder público ou privado, tá? Que são as grandes detentoras e eles que tratam a maioria dos dados nossos. Então você vai lá, você quer ter um aparelho celular, você tem que dar todos os dados para ter a linha telefônica. E esses dados, como são tratados? Estão sendo vendidos? Não estão? São adequadamente preservados? E a LGPD veio colocar um critério objetivo, regras claras e muito duras para se houver vazamentos, para deixar com que, antes de vazar,
nós resolvêssemos esse problema. E aí você corta o mal pela raiz. Então é uma lei super positiva, inclusive a gente equipara ela muito ao Código de Defesa do Consumidor. Muito diferente do Marco Civil da Internet. Porque, Código de Defesa do Consumidor e LGPD, elas criaram um ambiente muito justo e honesto, tanto para a empresa que trata, como para você, titular de dados. Código de Defesa do Consumidor, tanto para consumidor como para fornecedor, algo muito justo. Dificilmente você vê alguém criticando aí LGPD ou Código de Defesa do Consumidor. Já Marco Civil da Internet, o lobby foi tão grande que ela não favoreceu o usuário. Mesmo tendo previsões lá da LGPD, teve que ter uma lei específica. E o Marco Civil foi muito mais pró-aplicação de internet, muito mais pró-empresa Big Tech. Então, esta lei, a meu ver, não foi muito honesta. Não sei se chegou a conhecer a figura do professor Luiz Flávio Gomes, o famoso LFG. Ele foi eleito deputado federal, infelizmente o câncer o levou, mas ele tinha um projeto muito bacana de alteração do Marco Civil e eu participava ativamente nesse PL para a gente mudar o Marco Civil da Internet, porque ele realmente precisa ser modificado para a gente ter mais formas eficientes de combater a cibercriminalidade no Brasil. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e nada melhor do que deixar o recado para os nossos telespectadores de que, por favor, não acessem link que receber por e-mail, WhatsApp, etc. E também não confunda que ano de eleição vai aparecer uma chuva de WhatsApp, de não sei o quê, não misture uma coisa com a outra e, por favor, não acesse qualquer coisa, né, doutor Luiz Augusto? Agradecendo aqui o convite, a presença de todos que nos acompanharam. Eu acho que a grande lição, Edmond, é a grande história de que o seguro morreu de velho. Então, você, como usuário, precisa sempre lembrar muito das questões preventivas, porque correr atrás do prejuízo após a fraude, o golpe, dá muito trabalho. Encontrar esses autores dá muito trabalho. Então, para você, um plano ideal é preventivamente se afastar desses criminosos. E como fazer isso? Sabendo as formas de crimes que eles cometem, como a gente já aqui deu alguns exemplos, mas também, por exemplo, usar senhas fortes, não repetir as mesmas senhas nas mais variadas redes sociais, manter o dispositivo e os aplicativos sempre atualizados, o software serve para isso, antivírus no computador, bons antivírus, comprem um antivírus, é baratinho, vale a pena, ter cautela com links recebidos em mensagem de texto, em e-mail, e nunca passar códigos nem senhas a ninguém que te ligue dizendo que é do banco, que é de alguma validadora, de alguma empresa de segurança. Essas cautelas vão te afastar bastante já de problemas na internet. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. Espero poder contar com o senhor numa próxima oportunidade. Conte comigo sempre. Prazer foi meu. Obrigado. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.